Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, item 19, que pertence ao tópico carregar a sua cruz. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Onde Kardec diz: Rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim essas verdades. Considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. Então vejam, pessoal, que aqui Kardec está comentando aquelas passagens do Evangelho de Lucas, de Marcos, de Mateus e de João, onde Jesus diz para nós nos alegrarmos quando os homens nos odiarem e perseguirem por causa do Evangelho, por causa dos ensinamentos. Nós, inclusive, ao refletirmos sobre isso na semana passada, nós falamos que, em princípio, isso parecia muito paradoxal, muito contraditório, né? Porque como que nós vamos nos alegrar porque os homens estão nos odiando? Mas a palavra-chave aí é quando Jesus diz: vos odiarem e perseguirem por minha causa, né? Ou seja, quando nós adentramos esse campo da prática espiritual, né, que agora há pouco, na segunda parte do nosso Evangelho no Lar, nós vimos que o budismo chama de sadhana, né, a prática espiritual. Quando nós adentramos esse campo da prática, sobretudo quando nós nos dedicamos com muita intensidade a essa prática espiritual, nós começamos a desenvolver em nós aptidões e qualidades que na maioria dos seres deste planeta de provas e expiações estão adormecidas, né? Que qualidades são essas? A generosidade, a paciência, a compaixão, a bondade amorosa, a equanimidade, a alegria altruísta, né? Todas essas são qualidades que são inerentes aos à nossa essência divina, mas que na maioria dos seres que habitam esse planeta estão adormecidas, né? Adormecidas e obscurecidas, sobretudo, por falhas espirituais que são caracterizadas pelo egoísmo, pelo orgulho, pela inveja, pela carência, pelo medo, pela raiva, né? Todas essas nuvens de obscuridades mentais encobrem esses dons divinos que só vêm à tona quando nós estamos intensamente dedicados à prática espiritual. Então o que acontece? Como a maioria dos seres estão com esses... como na maioria dos seres, né, esses dons divinos estão adormecidos, aquele que começa a despertá-los através do cultivo espiritual causa estranheza. E é isso que Jesus chama aqui de os homens odiarem e perseguirem por minha causa, né? Ou seja, o praticante espiritual ele passa a ser um estranho no ninho, né? Ou seja, no meio de um mundo egocêntrico, né? No meio de um mundo bélico, né? Conflituoso, né? Parece estranho aquele ser que procura cultivar a paz, né? Que procura cultivar a generosidade, né? Que procura cultivar a compaixão. Vejam vocês, por exemplo, o exemplo de Madre Teresa de Calcutá, que nós citamos aqui recentemente em um dos nossos evangelhos, né? Quando ela se decide a dedicar-se aos pobres de Calcutá, né? Quando ela abandona aquele convento rico no qual ela vivia, né? Uma escola muito rica, na qual ela inclusive lecionava, quando ela abandona essa escola e vai se dedicar aos pobres de Calcutá, né? Aqueles miseráveis, doentes, né? Sujos, ela vai lá, limpa, dá remédio, alimenta. Quando ela faz isso, ela causa estranheza, inclusive, aos seus superiores hierárquicos da Igreja Católica, né? Eles a criticam, eles chamam a sua atenção, eles acham que ela está agindo de maneira errada. E vejam que nós estamos falando de superiores hierárquicos de uma igreja cristã,
né? A Igreja Católica, né? Que se diz cristã, né? E que é filiada, de fato, né? Aos ensinamentos de Jesus, mas os próprios superiores hierárquicos de Madre Teresa de Calcutá estranham seu comportamento, que nada mais é do que o comportamento apregoado por Jesus, né? Só que não é o que predomina, mesmo dentro das instituições religiosas. Não, o que predomina não são os ensinamentos evangélicos, não é a compaixão, não é a bondade amorosa, né? Não é o esquecimento de si mesmo, muito pelo contrário. Dentro das próprias instituições religiosas, assim como de todas as outras instituições humanas, o que predomina, né, é a competição, a concorrência, né, o desejo de poder, né, o desejo de mandar, de mando, né, de chefiar, até a ganância por recursos materiais, por dinheiro, né, tudo isso penetra as instituições humanas, porque as instituições humanas são geridas por seres humanos que ainda não, em sua maioria, ainda não iluminaram suas mentes, né? Ainda não desenvolveram esses dons divinos, né, que habitam em nosso interior, aguardando que nós os cultivemos para desabrocharem. Então, todo aquele que resolve de fato, né, de forma efetiva, praticar os ensinamentos, ele vai causar estranheza e, portanto, vai ser de alguma forma, né, odiado e perseguido, como Madre Teresa de Calcutá foi, né? Chegaram a ameaçá-la de expulsão da igreja, mas ela era muito dedicada, né, à sua vocação religiosa e fez questão de continuar na igreja e de fato continuou até a sua morte, mesmo tendo sofrido algumas perseguições, algumas críticas, né? Ela ainda assim, ela ali permaneceu, né? Mesmo seus superiores muitas vezes preferindo que ela tivesse desistido, né, da sua vocação de freira, né, de freira católica. Mas vejam que ela causou essa estranheza, vejam que ela foi odiada e perseguida por aqueles que não compreenderam as suas atitudes de praticante espiritual sincera, né? Mas Jesus nos diz que nós devemos nos alegrar quando isso acontecer. Por quê? Porque significa que se os seres ainda cegos pela ignorância espiritual nos criticam, é porque de alguma forma nós estamos já fazendo algo diferente do comum, né? Estamos já de alguma forma nos aproximando mais da nossa verdadeira natureza, da nossa verdadeira essência, né? E então Kardec segue comentando. Depois Jesus acrescenta: tome a sua cruz aquele que me quiser seguir, isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova. Mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa, né? Então vejam, pessoal, que aqui o que Kardec está nos dizendo, né, ao interpretar a passagem de Jesus, é que, primeiro, nós não devemos nos atemorizar quando acontecer de sermos criticados porque nossa prática espiritual está causando algum tipo de estranheza a outros seres que conosco convivem, mas que não compreendem o porquê das nossas decisões, dos nossos comportamentos, né? O Kardec está dizendo aqui que não devemos nos atemorizar, né? Que devemos manifestar aquilo que no item anterior ele chamou de a coragem da fé. Ou seja, a fé nada mais é do que essa certeza de que estamos, de fato, crescendo espiritualmente, e que esse caminho de crescimento espiritual leva a uma felicidade genuína, a uma felicidade que vale muito mais a pena do que qualquer outra felicidade que o mundo possa nos proporcionar. O Evangelho não nos proíbe de usufruirmos das felicidades mundanas, não nos proíbe de usufruirmos das felicidades do mundo. Ele apenas nos alerta para o fato
de que essas alegrias são passageiras. Essas alegrias não são definitivas e que acima delas e mais importante do que elas é nós caminharmos na direção daquela felicidade, né? Que, como Jesus diz, as traças não roem, a ferrugem não come, ou seja, daquela felicidade que não está sujeita às oscilações do tempo, às variações do tempo, daquela felicidade que é atemporal. É óbvio que se nós temos à nossa disposição esse potencial de felicidade em nosso mundo interior, não há nada de mais valioso que nós possamos cultivar. Por isso que quando aparece no Evangelho a palavra renúncia, nós devemos entender muito bem essa palavra, porque do ponto de vista ordinário, do ponto de vista comum, as pessoas acham que a renúncia, o sentido evangélico de renúncia, é como se a gente estivesse desistindo de ser feliz, quando na verdade é o contrário, né? A renúncia evangélica é a renúncia àquilo que não nos trará a felicidade verdadeira, que não nos trará aquela paz que nós tanto procuramos, né? A renúncia evangélica é isso, é renunciar ao transitório, ao passageiro, para podermos ter energia, disponível para dedicar à conquista e à aquisição daquela felicidade que é duradoura, daquela felicidade que é permanente. Então, renúncia aqui significa nada mais, nada menos do que o exercício da sabedoria discriminativa, daquela sabedoria que sabe discriminar entre o que é prioritário e o que é menos importante. O olhar de sabedoria, ele não despreza nada na vida, né? Ele não despreza os bens materiais, ele não despreza a vida mundana, mas o olhar de sabedoria sabe qual o verdadeiro valor de cada coisa, usufrui, né, e goza dos bens materiais, mas sem se apegar a eles, sem se aprisionar a eles, sem transformá-los numa prisão. O olhar de sabedoria, ele usufrui da matéria e dos bens materiais, do dinheiro, da fortuna, etc., como instrumentos que podem potencializar a prática espiritual e podem nos servir como degraus nessa escada que nos levará um dia à iluminação espiritual e à libertação definitiva das impurezas, das imperfeições e das obscuridades mentais, né? Então isso me faz lembrar um verso tibetano que diz assim: cavalga a ave da vida se queres saber, renuncia à tua vida se queres viver, né? Ou seja, são versos muito profundos que a um olhar assim mais superficial parecem incompreensíveis, parecem ininteligíveis, mas que após essa reflexão que nós fizemos ficam muito claros, né? Cavalgar a ave da vida significa nós utilizarmos todo esse potencial divino que habita dentro de nós para acelerarmos a nossa caminhada espiritual, cultivando as perfeições da generosidade, da paciência, da moralidade, do ânimo constante, da concentração, da sabedoria, né? Cultivando a compaixão, né? A alegria altruísta, a bondade amorosa e a equanimidade, né? Isso é cavalgar a ave da vida. E renunciar à vida significa esse espírito de renúncia do qual nós falamos aqui, ou seja, a renúncia daquela mente que com um olhar mais amplo consegue ver o que deve ser cultivado, consegue discriminar, né? O que vale a pena ser cultivado e o que vale a pena ser abandonado.